Olá, pessoal, tudo bem? O paciente está usando a caneta emagrecedora Mounjaro e ela não emagrece o quanto ele esperava. Por que isso aconteceu? Então, a maioria dos pacientes vão ter sucesso e muito sucesso com esses medicamentos análogos do hormônio intestinal GLP-1. Alguns pacientes, porém, podem não responder bem a eles. Isso acontece em medicina. Nunca 2 mais 2 é 4. O ser humano é um sistema aberto, complexo, não linear. Então, nem sempre uma medicação responderá igual a pacientes distintos. A definição é aquele paciente que fica incapaz, não consegue emagrecer pelo menos 5% do peso inicial depois de 3 meses com a terapia. Isso aparentemente é uma frustração, porque o paciente, na média, pode emagrecer muito mais do que isso em 3 meses. Como entender isso? No caso da semaglutida, nome comercial Ozempic, o Wegovy e agora os seus genéricos nacionais, o Povistra e o Stensio, os estudos mostraram uma média de 13 a 17 pacientes não respondedores, ou seja, aqueles pacientes que não emagreceram o quanto esperávamos, uma média de 15%. Já o Mounjaro, a substância química dizerpatida, mais ou menos a mesma coisa, de 9 a 17, poderíamos também dizer em torno de 15%. Devemos lembrar que os diabéticos tendem a emagrecer menos do que aqueles sem diabetes. Os pacientes com depressão e estresse crônico, exatamente porque mantém o nível de cortisol, o hormônio do estresse, mais aumentado no sangue, isso atenua os efeitos da perda de peso. Isso chama atenção para a importância do controle emocional, de como está do ponto de vista afetivo a pessoa, porque se mal, do ponto de vista pessoal, psíquico, social, essa pessoa poderá não responder tão bem ao tratamento anti-obesidade. E, finalmente, os pacientes mais idosos, que comprovadamente emagrecem menos do que aqueles mais jovens, porque têm um metabolismo, um funcionamento do corpo mais lento, com menor massa muscular basal. Esses pacientes que são mal respondedores, às vezes eles têm uma resposta tardia, mais lenta, chegando a emagrecer 5% em apenas no final de 12 semanas, de 3 meses. Nós podemos identificar hoje algumas causas com a sua explicação daquilo que seria, portanto, o fator etiopatogênico, ou seja, causal, do porquê esses pacientes não emagreceram tanto quanto esperávamos. A variação biológica nos receptores do hormônio. Algumas pessoas têm menos receptores na parede das células e, portanto, o seu corpo seria menos sensível à caneta emagrecedora. Diferenças genéticas que afetam os hormônios controladores do apetite. Então, genes lá no núcleo das nossas células que estão ligados à regulação do apetite no cérebro, no centro da fome e da saciedade, diminui a intensidade com a qual esses medicamentos, que são semelhantes a esses hormônios intestinais que tiram a fome, então teríamos uma resposta menor. Várias doenças que o paciente já tem pode diminuir a resposta ao emagrecimento, não só essas medicações, mas a dieta, ao exercício físico e a outros tipos de medicações mais antigas para o emagrecimento, como uma tireoide que responde pouco, hipotireoidismo, a síndrome de Cushing, que é uma doença da glândula suprarrenal, a síndrome dos ovários policísticos, que é o distúrbio hormonal mais comum da mulher que menstrua e que cursa com resistência insulínica e com dificuldade de emagrecimento, e a depressão e estresse crônico, que já citamos. E, finalmente, muitos medicamentos do dia a dia, às vezes do psiquiatra, antidepressivo, antipsicótico,
uso de anti-inflamatórios potentes como o corticoide em doenças autoimunes, em bronquite crônica, etc., em reumatismos, esses medicamentos vão atrapalhar o emagrecimento, inclusive no uso das canetas emagrecedoras. Diante desse fato, o médico, então, especialista, precisa identificar o problema e, com o seu paciente, procurar uma conduta que minimize e possivelmente solucione o problema. O paciente chegou no efeito platô, parou de emagrecer. Nós temos que chegar à dose máxima possível daquele medicamento. Isso pode levar 3 a 5 meses, porque pacientes que não responderam a uma dose menor podem responder às doses maiores e máximas daquele medicamento. O paciente de fato emagreceu pouco. Vamos estimulá-lo a exercitar-se mais, a comer metade do prato, a priorizar proteína em cada uma das dietas, em torno de 30 gramas de proteína no desjejum, almoço e jantar. Evitar alimentos gordurosos e revisar a medicação. Tentar suspender as medicações que possam estar bloqueando esse emagrecimento ou trocá-las por outra que não atrapalhasse tanto. Finalmente, estamos diante daquele paciente que não está respondendo. Se ele não está respondendo, apesar de tudo que fizemos acima, esse tipo de medicamento não deve ser adequado para ele. Se a hemoglobina glicada, controle do diabetes, não abaixa, o peso não diminui, nenhum efeito foi observado, o certo é interromper o tratamento. Como assim? Suspender os análogos do GLP-1, as canetas emagrecedoras e tentar outra estratégia medicamentosa. Existem outras opções de medicações para o emagrecimento. Existe um tipo de exame realizado pelos médicos nutrólogos, pelos médicos do esporte, que é a calorimetria indireta. Estamos recebendo um desses aparelhos de vanguarda no nosso consultório e vamos poder ofertar para esses pacientes onde nós estamos em dúvida. Por que ele não está emagrecendo tão bem? O que ele está queimando durante o exercício físico? É a gordura como prioridade, como deveria ser e como gostaríamos que fosse? Ou ele está queimando proteína, músculo? Esse exame permite calcular de forma mais precisa isso, descobrir o problema e intervir, mexendo na planilha de treino, nos tipos, frequência, intensidade e duração dos exercícios que o paciente está fazendo na academia ou ao ar livre e também na sua dieta. É o que tínhamos para hoje. Muito obrigado pela gentileza da atenção.